Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93 mandando mais um conteúdo de qualidade pra você, tá? Hoje o vídeo é de valorização, vídeo de time bons e baratos, um vídeo para escalar jogadores até 100 cartoletas, tá? Eu vou montar um time até 100 cartoletas. Por que você tem que ficar nesse vídeo? Porque às vezes você tá pensando só nos óbvios e aqui eu te mostro outras opções e para quem não tem tanta cartoleta, né? Antes disso, se inscreve no meu canal aí, ó, 664 inscritos. Vídeo de primeiras análises já saiu, se você está chegando agora, tem o vídeo já de análise inicial da rodada. Esse vídeo é completão, tá? Esse que eu vou fazer agora é apenas bons e baratos, valorização. E a gente já sabe que no vídeo de valorização a gente tem que mesclar possibilidade de valorização e ao mesmo tempo um confronto favorável, né? E aí a gente tem boas opções para isso. A gente tem aqui, ó, essas 4 opções são muito boas, o Diógenes nem tanto. Mas o Walter, pega o Corinthians, lei do ex, custa barato, precisa de pouco para valorizar, é uma boa opção. O Otávio, que enfrenta o Atlético Mineiro que precisa de muita defesa para goleiro, é uma boa opção. E o Santos também, que vai enfrentar o Grêmio, tem chance do SG, é uma boa opção. Assim, eu ficaria mais das 4 opções entre Walter e Otávio, né? Ó, aqui já começa a ficar um pouco mais caro, não tem tanta possibilidade. Mas mais entre Walter e Otávio. Não é porque custa 2 que eu vou colocar o Otávio, é muito mais pela falta de mira do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro finaliza no gol, mas não faz gol, eu vou colocar o Otávio. Antes de colocar o Otávio, eu vou fazer o hackzinho com o Matheus Cunha. A gente não sabe se ele vai pro jogo, né? Ele já precisa de mais, aí é ruim fazer hack. Vamos ver outro goleiro para fazer hack, né? Um mais barato, mas até 3 cartoletas a gente acha. De preferência um machucado, né? Ó, o Young não é o terceiro goleiro do São Paulo. Então vamos colocar o Young. E aí a gente vai com o Otávio no gol, tá? Na zaga, aquele mesmo esqueminha de sempre, tá? Sempre indo pelo mínimo para valorizar. E aí já tem aqui o Alan Franco. Eu gosto do Alan Franco, tá? Ele custa 5,13, é barato. O mínimo para valorizar dele é de menos 0,03, ou seja, se ele não fizer nada no jogo, ele vai valorizar. Tem sim um potencial de SG, não é das melhores opções de SG, mas tem sim o potencial de SG. Então Alan Franco vai estar no nosso time, tá? Outra opção que eu gosto muito, Teran, tá? Muito bom, barato, precisa de pouco para valorizar. É um confronto que tem a tendência de segurar o SG contra o Grêmio, tá? Vamos ver se a gente acha alguma outra opção, ó. Aqui já tá começando a ficar um pouco mais caro. E não tem ninguém. O Murilo pode ser uma boa. Eu acho que eu vou acabar fechando com o Murilo, tá? Mas o Teran, pra quem não tem cartoleta, é uma boa. O Ferrarese, se você acredita no SG do Botafogo, é uma boa também. Ele é até um pouco mais barato que o Murilo. Mas o Murilo tem um forte potencial de SG. É o Santos. O Santos às vezes faz uns jogos duros contra o Palmeiras, né? Não sempre, mas o Palmeiras joga sempre... É sempre um jogo que tem poucos gols, não é um jogo de muitos gols, Palmeiras e Santos. Mas o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, então é sempre bom ter uma peça defensiva do Palmeiras. E agora vai o Murilo, né? A gente tem um Arthur também, que é muito baratinho lá do Palmeiras. Aqui não tem como, né? Tá no meu time de primeiras análises, é batedor de pênalti, é batedor de falta, é batedor de escanteio e precisa de 1,35 para valorizar. Tá caro para um time até 100 cartoletas? Tá caro. É um valor um pouco salgado para um time de até 100 cartoletas. Mas o Alex Telles tem que estar no time, tá? Ele tá no meu time principal, no de valorização, precisando de apenas 1,35, com uma média de 4,35, ele vai estar no nosso time, tá? Outras opções que a gente tem aqui, ó, pode ser o Luan Cândido, tá? Ele tá como um zagueiro no Vitória. No Cartola ele tá como lateral, mas ele joga como um zagueiro. É aquele confronto que eu falei, né? É um confronto que a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Tendo em vista que a partir daqui os laterais começam a precisar de 3 para valorizar, e aí começa a ficar muito acima, o que dificulta a valorização, vamos fechar no Esquivel, tá? Porque o Esquivel, ele tem uma média maior do que a de 5,26, a média dele, ou seja, se ele fizer a média dele, ele valoriza. Jogando em casa, aqui não mostra, mas em casa ele tem uma média maior que 5,26, a média dele é quase 7 jogando em casa, né? O Atlético Paranaense joga bem em casa, se eu não me engano, vem de 3 confrontos seguidos sem sofrer gol na Arena da Baixada, né? Então, assim, Liga Arena agora, perdão. E então o Esquivel é uma boa opção, precisa de um pouquinho, 3,6 é um pouquinho apertado para valorizar, mas eu acredito no potencial do SG do Atlético Paranaense.
Com isso, nossa zaga está fechada. Lateral reserva do Esquivel, a gente vai de Benavides, do próprio Atlético Mineiro. Também não precisa de muito para valorizar. E do Alan Franco, a gente pode ir com o Teran, que eu comentei acima. O Teran é uma boa. Se não quiser ir com o Teran, tem o Aguirre também, tá? Teran e Aguirre são boas opções. Inclusive, eu acho que eu vou até com o Aguirre, que eu acho que o Aguirre é um zagueiro melhor que o Teran. Então, zaga formada. Esse time custando, por enquanto, 31,73, tá? Então a gente tem bastante grana para escalar meio campo e ataque, né? As melhores opções dessa rodada, sim, são caras. Danilo é uma boa opção, Matheus Pereira é uma boa opção, Arias, Alan, todas são boas opções. Mas a gente vai achar a opção baratinha, confia em mim, se inscreve no canal e curte o vídeo, ativa o sininho e hypa. Meio campo bom e barato, tá um pouco complicado, ó. A gente tem o Matheus Pereira, mas eu não gosto. Tem o Dudu, tá? O Dudu, ele não faz muito ponto, isso que é complicado. O Marlon Freitas também é mais mordedor. A gente tem o Jorginho, gosto do Jorginho porque é batedor de pênalti, tá sem o Arrascaeta, às vezes ele vai querer assumir um pouco mais o protagonismo de aquele, vamos dizer assim, terceiro volante. É um segundo volante mais avançado, entendeu? Porque hoje ele é segundo volante no Flamengo. Não, ele é primeiro. Ih, tô na dúvida. Se você é flamenguista, comenta aí. Jorginho é primeiro ou segundo volante? Mas ele tem o pênalti ao seu favor, veio de uma desvalorizada. Se não for legal, a gente vai achar melhor, ó. Christian, pra mim, tem que estar precisando apenas de 2,08. O cara tem uma média de 6,12, é uma boa. Gosto do Bobadilha para essa rodada. Bom tempo, pode ser que seja uma boa. Vamos de Andréas Pereira. É caro, Luiz. Custa 13, pô. Sim, com o Andréas Pereira, nosso time tá 62,37. Ele precisa de pouco para valorizar. Olha aqui as pontuações dele. Ele vem dando uma zebrada, mas quando ele imita muito forte. Então, contra um Santos, que eu acho que o Palmeiras ganha, ele tem boa chance de imitar. E aí, como não dá pra gente ir com o Danilo, a gente pode ir com o Montoro. Vamos ver como tá nosso meia. Vamos tirar o Andréas Pereira aqui. Vamos tirar o Jorginho também. Vamos de Montoro, tá? Eu gosto do Montoro. Eu acho o Botafogo mais favorito do que Flamengo e mais favorito do que Palmeiras, tá? Então Montoro, já que a gente não consegue o Danilo, a gente vai com o Montoro. Então, ó, o Alan Patrick pode ser uma boa, ele tem pênalti a favor, precisa de pouco para valorizar, né? Portija é bem baratinho, só que ele precisa de muito, né? A média dele é baixa, ele precisa de muito. Que já começa a ficar um pouco caro, né, galera? Ó, fica 5 e pouco para valorizar, é pesado. Vamos fechar mesmo no Andréas Pereira, tá? Vamos fechar por enquanto no Andréas Pereira. E aí um reserva pro Montoro, a gente vai de Alan Patrick, bom reserva, tá? Hoje é um vídeo mais rápido, que é um vídeo de valorização. A live nossa eu acredito que vai ser sábado de manhã, mas amanhã, sexta-feira, dia 1 de maio, eu vou soltar o vídeo de top 5, onde eu falo as 5 melhores opções de goleiro, zagueiro, lateral, meio-campo, atacante e técnico para essa rodada. E muita galera vai bem porque assiste esses vídeos, tá? Porque às vezes a pessoa tá pensando assim, só no dela, e eu abro um pouco a mente, né? Eu dou 5 opções para cada posição. Então é muito bom você assistir. Amanhã, no vídeo de top 5, eu vou falar sobre a live. A live vai ser sábado, provavelmente 9h30 da manhã, mas amanhã vai ter o cardzinho lá. Ataque, mínimo para valorizar. Sempre filtrando por mínimo para valorizar. O Mendonça, porque a gente não tem grana pro Viveiros, né? O Mendonça é um pouquinho caro, custa 8,16, mas precisa de micharia para valorizar. Contra um Grêmio que vem meio misto na zaga, né? Não é a zaga titular do Grêmio. Pode sim o Mendonça, Speed Mendonça, furar o SG do Grêmio e quem sabe fazer um golzinho ajuda muito a gente a valorizar nosso time, né? Outro cara legal por conta do confronto, e a gente já vai fechar aqui, é Arthur Cabral, porque como eu falei, é um dos favoritos contra o time do Remo, tá? Botafogo e Remo pra mim é o confronto onde o Botafogo é o time que mais tem chance de vencer na 14ª rodada, então é bom ter um atacante do Botafogo. E vamos completar com o Caio Jorge, tá? Ah, mas o Caio Jorge é caro, R$10,92, galera. Essa altura do Cartola, nosso time custa R$89,95. A gente tem ainda 10 cartoletas pro nosso técnico. Muita economia. E o Caio Jorge também é carrasco do Atlético Mineiro, gosta de fazer gol no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem em uma fase, é uma baita opção. Na reserva, a gente vai com o Matheus Martins. Ah, mas ele precisa de muito para valorizar. Cara, a gente vai torcer para que se ele entrar, ele entre porque ele vai fazer muito ponto.
E aí, se ele fizer muito ponto, ele já vai valorizar. Então, se ele fizer um golzinho, já valoriza. Então, a gente vai torcer para isso. Nós temos 10 cartoletas, um pouco mais de 10 cartoletas, para montar um time de até 100. Então, a gente vai achar aqui o técnico, a partir de 10, a melhor opção. Ó. Não gosto do Cuca. Eu acho que o Odair Hellmann é o melhor por enquanto. Vamos ver se a gente acha algum melhor. Ó, para mim, Botafogo é mais caro, Flamengo é mais caro, Abel Ferreira é mais caro, Arthur Jorge é mais caro, até o Roger Machado e o Rogério Ceni são mais caros. Aqui já não acho que é um confronto fácil, também não acho que é um confronto fácil, também não acho que é um confronto fácil, também não. O Diniz, não gosto, ele precisa de muito para valorizar, mas tem uma tendência de vitória e uma tendência de SG. Antes de eu fechar o capitão, se inscreva no canal, like no vídeo, muito obrigado. E o capitão nosso será Caio Jorge. E quem já sabe, sabe. Quem não sabe, reserva de luxo pra mim, na minha opinião, sempre na posição do capitão. Vai aparecer agora aqui no finalzinho o cardzinho da Liga Premiada, como faz para você participar de uma liga que eu vou criar após a Copa do Mundo, com premiação e inteiramente grátis. Clica aí, assiste o vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, valeu, falou, bora mitar.